Paz e graça para você ligado aí no blog, muito obrigado pela sua audiência. Hoje eu vou tentar responder uma pergunta que uma pastora me fez. Ela tem uma filha pequena que frequenta escola pública. E a gente sabe que no Brasil e em muitos outros lugares, as escolas estão sendo instrumentos para a divulgação da tal ideologia de gênero, que é uma das discussões mais recentes que nós temos tido aqui no Brasil. Afinal de contas, como uma família cristã que não tem condições de colocar um filho para estudar numa escola particular confessional, né? E portanto fica na escola pública, que aliás é direito de todo mundo, né? Estudar na escola pública, mas lá essa criança vai ficar exposta a uma série de coisas, entre elas a tal da ideologia de gênero. Como nos defender? Bom, a gente sabe que no país existe uma guerra declarada entre aquilo que eles chamam de grupos de direita e grupos de esquerda, e a ideologia de gênero é a bandeira dos grupos de esquerda e o alvo central dos grupos de direita. Eu, particularmente, penso que nós precisamos ter ponderações diferentes a respeito disso, sermos mais equilibrados. A Bíblia diz que a nossa equidade é que deve nos marcar, né? Pois então, a ideologia de gênero é, na verdade, um esforço da sociedade para entender uma série de coisas que, vamos falar a verdade, nós evangélicos reduzimos de uma maneira muito drástica. Está errado e acabou, né? A criança nasce ou não nasce com tendências a viver uma sexualidade diferente daquela que o corpo dela indica. Essa é uma discussão que nós não fizemos ainda. Eu, pelo menos, não conheço nenhum debate profundo entre evangélicos que creem na palavra de Deus e que a tomam como inerrante, discutindo esse assunto. A gente simplesmente diz, está errado, é pecado, acabou, né? E, obviamente, isso não pode ser imposto para o Estado. Da mesma maneira como nós não queremos que o Estado venha dizer na igreja o que a gente pode ou não pode pregar e ensinar na igreja, a igreja não pode dizer para o Estado como é que o Estado deve ser Estado. Essa é a coisa da separação, né, entre igreja e Estado. E os crentes precisam entender isso. Então a escola tem o direito de promover essas bandeiras, ou pelo menos de as discutir? Tem. E os crentes fazem parte dessa discussão, porque eles fazem parte da sociedade. Por exemplo, por que a gente não faz pressão, já que tudo funciona na base da pressão, para que haja um plebiscito? Quer ver uma questão que está aí na crista da onda, tal, do projeto de lei, da emenda constitucional, do Jabuti, sobre o aborto? Eu sinceramente não concordei com o jeito que a coisa está se encaminhando, não. Faça-se um plebiscito. Consulte-se a sociedade, como nós fizemos com o desarmamento, que é um assunto infinitamente menos importante, né? Você é a favor do aborto, em que circunstâncias e tal? Consulte-se a população. Os grupos de esquerda não querem que se consulte a população, porque eles sabem qual vai ser o resultado. Aí eles ficam atacando os cristãos e nós servimos de bucha de canhão para eles. Então, voltando à questão da ideologia de gênero, como é que um casal, uma família cristã, pode proteger seus filhos dessa exposição? Simples, quer dizer, simples não é, mas qual é o conselho que a Bíblia dá? Bem, a Bíblia informa que as coisas vão ficar cada vez piores, elas não vão melhorar. Por mais que os crentes militem e façam movimentos e acabem agindo até como os outros partidos agem, né? Eu acho isso errado. O fato é, o mundo vai se tornar cada vez mais liberal, cada vez mais inclusivo, e as escolas e outras instituições vão fazer parte dessa instrumentação, né? Aliás, né, não é de hoje que as escolas estão aparelhadas, né? Um termo bem da minha época de USP, né? A escola de Frankfurt, a esquerda destruidora da sociedade, aparelhou as escolas. Pois bem, eu me lembro de Moisés. Moisés nasceu no Egito, mas ele não era egípcio, ele era hebreu.
Ele nasceu e foi criado para ser o sucessor de Faraó. Ele foi educado em toda a ciência e arte dos egípcios, diz Estevão em Atos capítulo número 7. A gente conhece a história de Moisés, mas ele nunca abandonou a fé no único e verdadeiro Deus. Ele nunca se tornou um politeísta. Ele não absorveu a fé egípcia, ele absorveu a fé hebraica. Por quê? Ele frequentou a escola hebraica? Não, a mãe dele era uma escrava, o pai dele era escravo. Mas enquanto aquela mulher abençoada, Joquebede, desmamava Moisés, e ela sabia que era o único tempo que ela teria com seu filho, que fora poupado da morte, né? Ela orava, apresentava aquele filho a Deus e passava para ele, nas palavras que só a mãe sabe passar para um filho, o que é o verdadeiro Deus e qual é a verdadeira fé. Nós precisamos fazer isso com os nossos filhos, desde bebês, desde pequeninos, apresentá-los ao Senhor na igreja, estudar as Escrituras com eles, orar com eles e por eles, desde pequenos, porque quando eles forem para a universidade da vida, quando eles tiverem que se defrontar com os valores do anticristo, eles permanecerão com a fé que receberam de seus pais. A santa semente é aquilo que nós podemos passar para os nossos filhos. Essa é a única arma que temos e não estamos usando. Estamos terceirizando a educação dos nossos filhos, inclusive a educação cristã e espiritual. E é por isso que tantos jovens estão se desviando quando vão para o segundo grau. Vamos pensar nisso? Um ósculo santo, Deus abençoe.